Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem as vossas Bíblias no único livro histórico do Novo Testamento. É o livro de... Alguém falou aí, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Irmão, se você quiser assentar, eu até prefiro, porque essa leitura é um pouco extensa e você vai cansar, né? Então você vai acompanhando aí sentadinho, porque eu vou ler aqui do primeiro versículo do capítulo 9 do livro de Atos. Eu vou ler até o verso de número 19. Então, enquanto eu leio, você acompanha aí sentadinho no seu lugar. Atos 9, podemos ler? Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se porventura encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo aquela voz, mas não viu ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e procura em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Ananias, vai, porque este Saulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome
diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu vou mostrar para ele quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo, exatamente naquele momento, instantaneamente, caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Amém, irmãos? Muito bem. Esse texto, irmãos, ele é muito significativo para quem é estudioso da palavra de Deus e quem se interessa em entender um pouco a história da igreja e a expansão do evangelho fora dos limites de Jerusalém. Ele é muito importante, porque nele está inserido o principal personagem que faz com que o evangelho tenha abrangência e que saia, como já disse, dos domínios de Jerusalém, mas que ele se estenda a todos os povos do Império Romano naquele tempo, naquela época. E sempre quando falo a respeito de Paulo ou de Saulo, eu costumo dizer o quanto eu o admiro, porque sempre digo aqui, quando trato deste assunto, quando falo a respeito desse personagem, a gente percebe que ele tem uma importância extremamente significativa para o evangelho. Haja vista que toda a nossa estrutura doutrinária, todo o nosso, a nossa espinha dorsal do evangelho, elas estão embasadas, elas estão deitadas sobre os ensinamentos de Paulo através das suas epístolas. As suas epístolas que foram escritas a algumas igrejas, em algumas cidades, e algumas escritas para pessoas, que são as chamadas epístolas pessoais, né? Para ser mais preciso, as duas para Timóteo e a para Tito. Enfim, então, tudo que se diz respeito à nossa doutrina cristã, ela tem base no que Paulo escreve. Então a gente olha para esse texto aqui, está falando da conversão do homem que era um perseguidor nato dos cristãos. Era o homem que, diz a Bíblia, que respirava ameaça contra o povo de Deus. Era o homem que, entendo eu, que levantava por todas as manhãs e pensava o que ele iria fazer para prender crentes. Esse era Saulo de Tarso. E eu não discordo muito com essa ideia taxativa de Saulo, analisando pelo ponto de vista que ele estava defendendo aquilo que ele cria, aquilo que ele pensava, aquilo que ele acreditava. Paulo era um fariseu renomado, era um cidadão de dupla cidadania, ele era judeu e era cidadão romano, e era um fariseu segundo a lei. Ele mesmo diz isso na sua carta aos Filipenses, diz que segundo a lei ele era irrepreensível. Então Paulo, ele perseguia os cristãos
porque acreditava ele que os cristãos vinham ou descendiam de uma seita que estava deturpando a lei. Mas Paulo tinha qualificativos, Paulo tinha atributos de um grande homem de Deus, de um grande homem conhecedor da lei, melhor dizendo. E a gente entende, irmãos, que Deus, quando Ele quer alguém, quando Ele pensa em alguém, Ele pensa no melhor. Deus, Ele não pensa no maior. Deus, Ele não pensa no que tem destaque, mas Ele pensa no melhor. Por isso que Deus espera de mim e de você sempre o melhor. E quando eu estava estudando esse texto, pensando em pregar uma mensagem, quando tivesse a oportunidade, baseado nesse caminho de Damasco, nessa conversão que é um fato extraordinário na Bíblia, um homem que sai de Jerusalém com cartas destinadas a Damasco, que ele enviaria para as sinagogas de Damasco, para se encontrasse em Damasco esses chamados do caminho, ele levasse preso para Jerusalém, independente se fossem homens ou mulheres. Mas diz a Bíblia que ele sai em direção a Damasco. E antes de chegar na cidade, ele é surpreendido por uma luz, por um resplendor. E essa luz faz com que ele caia, que ele se debruce. E essa luz faz ele entender que existe alguém superior a ele, superior ao seu desejo de manter a lei dentro dos conformes que ele imaginava ser, que existia alguém que estava acima dele, e que esse alguém vinha até ele para confrontá-lo, e ele entende perfeitamente assim que essa luz se manifesta, porque ele diz: quem é, Senhor? Ele entende que é alguém superior, que se manifesta ali antes dele chegar no seu destino. E esse Senhor superior diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus é bem taxativo com Saulo, porque Jesus diz: olha, você não está perseguindo apenas os crentes, os convertidos ao cristianismo, mas como eles são meus representantes, essa perseguição é diretamente a minha pessoa. E a Bíblia diz que Paulo, ele entende tão facilmente isso, porque ele prontamente diz: Senhor, então o que eu devo fazer? E o Senhor, que se manifesta através daquela visão maravilhosa, diz: olha, Paulo, ou Saulo, continua seguindo o teu caminho, vá para Damasco, esse é o teu destino, é para você ir até Damasco. A diferença é que você não vai já para as sinagogas, você não vai nesse momento para as sinagogas. Antes você precisa passar na casa de alguém, mas fica tranquilo, que eu vou dizer o que você precisa fazer. E a Bíblia diz que Paulo é pegado pelos seus amigos, os seus companheiros de viagem, e de repente a Bíblia diz que Saulo é levado para um lugar. E de repente o escritor já vai me dizer, ou já vai nos dizer no texto, que havia na cidade de Damasco um homem, um discípulo chamado, como era o nome dele? Ananias, que vem do hebraico, que significa o Deus gracioso. E a Bíblia diz que esse Ananias, ele era um discípulo. E quando eu li exatamente esse versículo, tentando entender essa história de Saulo, eu me deparo com esse personagem.
Ananias, que de repente também recebe uma visitação do Senhor. Mas diferentemente de Saulo, que não sabia quem era aquele Senhor, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Os dois personagens. Ele diz: eu estou aqui à disposição. Enquanto Saulo perguntava quem era o Senhor e o que ele deveria fazer, o Ananias, que recebe também a visão, sabe quem fala com ele, sabe quem é ele, e sabe que ele vai lhe comissionar para uma tarefa. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Ananias só diz assim: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, estou pronto, estou à disposição. Está me chamando? Fala que o teu servo ouve. Estou aqui. Eu estava analisando, irmão, e eu percebi que esse personagem aqui, ele poderia muito bem, pastor, ele ser um dos temas da lição da escola dominical. Poderia. Porque o próprio Paulo, quando está em Jerusalém, depois de convertido, depois que ele vai lá para Jerusalém, e as pessoas o cercam, e ele é levado para as sinagogas, para tentar se defender das acusações que tinham contra ele, porque ele havia se convertido. Então ele vai diante de todas as lideranças religiosas, dar o testemunho da sua conversão. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 12. E a Bíblia faz menção, dizendo que Paulo, ele no seu testemunho de fé, ele diz que ele é abençoado por um homem chamado Ananias, que tinha uma conduta irrepreensível, e que todos em Damasco o conheciam como um homem de Deus. O próprio Paulo faz menção desse personagem. Porém, irmãos, quando você olha para a história de Saulo de Tarso, o que a gente percebe? A gente percebe que Saulo, ele tem uma história antes da sua conversão. A Bíblia já começa a falar dele quando ele está lá em Jerusalém, consentindo com o apedrejamento de Estevão. E a partir dali muito é falado sobre ele, quem ele era, a sua descendência. Ele era da tribo de Benjamim. Ele era, como já falei anteriormente, um fariseu que tinha dupla cidadania, que nasceu na cidade de Tarso, que tinha uma filiação, e depois que ele se converte, a história dele aumenta, ganha concreção, dispara, se destaca. Todo mundo conhece Saulo, todo o império conhece Saulo como um homem de Deus. Mas perceba que o próprio Ananias, quando é comissionado, ele argumenta com Deus dizendo: Senhor, mas esse Saulo aí, ele tem autorização dos principais sacerdotes para perseguir o teu povo. Então até mesmo o Ananias sabia quem era Saulo. Então a história de Saulo é uma história proeminente, recheada de assunto. O livro de Atos, a partir da sua conversão, fala continuamente de Saulo de Tarso. Mas quando a Bíblia fala de Ananias, deste Ananias, ele aparece aqui no capítulo 9. Depois Paulo faz uma referência sobre ele, no capítulo 22, versículo 12, como falei. E depois, cadê o Ananias? Ele não tem a mesma concreção ministerial que tinha Paulo, ou que teve Paulo. As páginas do livro histórico de Atos não tem mais nada que fale a respeito de Ananias. Mas quando a Bíblia fala de Ananias,
ela fala com uma propriedade, dizendo que ele era um discípulo do Senhor, e que tinha um relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que Deus fala com ele, e ele prontamente responde. Ninguém, irmão, tem essa prontidão de relacionamento, se não tiver intimidade. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Eu aprendo que a nossa história, ela não vai se destacar pelo muito que nós fazemos, mas por o que nós fazemos e como nós fazemos. O Ananias aparece de uma forma rápida, simples, comum, mas ele está ali disponível, ele está ali à disposição. A história dele é resumida, mas os seus atos, os seus feitos são de extrema relevância para o desenvolvimento do plano de Deus para a salvação da humanidade. Sabe por quê, irmão? Porque se quando Deus chama Ananias, dizendo: Ananias, vai até a rua chamada direita e entra na casa de Judas, porque lá tem um homem chamado Saulo, que é da cidade de Tarso, e ele está lá, e eu quero que você vá lá resolver o problema dele. Se Ananias resolve não obedecer à vontade de Deus, se Ananias chega para dizer: Deus, mas olha, eu tentei lá, o senhor falou rua direita, eu entrei à direita, mas quando eu vi eu estava na esquerda, eu não achei o número da casa, eu perguntei para a vizinhança toda, não achei a casa do Judas. Poderia muito bem dar uma desculpa, mas Ananias, ele entende o propósito de Deus. Ele sabe que Deus precisa dele naquele momento. Ele sabe o que ele tem que realizar para que o plano de Deus não pare ali. E daí você pode perguntar para mim assim: mas pastor, alguém pode parar o plano de Deus? Eu digo para você que o plano de Deus, ele não para, mas ele pode ser estagnado, ele pode ser interrompido. Deus, quando ele tira o povo do cativeiro babilônio para retornar para Jerusalém, para que eles reconstruíssem a cidade, restaurassem o templo, reconstruíssem os muros, a Bíblia diz que Deus manda eles ir imediatamente, e a Bíblia diz que eles vão e começam a reconstrução dos muros, do templo, aquela coisa toda. Mas a Bíblia diz porque os opositores se levantaram contra aquela obra, a Bíblia diz lá no livro de Esdras que eles pararam a obra. E sabe quanto tempo a obra ficou parada? Por 18 anos. 18 anos Deus havia dito: reconstruam, reconstruam, reconstruam. E eles diziam: não chegou o tempo, não chegou o tempo, não chegou o tempo. Até que Deus levanta o profeta Ageu e diz: então acaso é tempo de vocês ficar nas vossas casas, enquanto a casa de Deus fica deserta? E eles diziam: nós estamos esperando Deus se manifestar e falar conosco. Mas Deus já havia falado 18 anos atrás: reconstruam a minha casa para que o meu nome seja adorado. Sabe quem que é o principal, ou qual é o principal obstáculo do avanço da obra de Deus na tua vida? São as nossas inquietações, as nossas incertezas, as nossas inseguranças, a dúvida de que aquela voz que fala conosco realmente é a voz de Deus, aquele sentimento que está dentro de nós realmente vem da parte de Deus. E
por essa razão a gente acaba estagnando o projeto de Deus na nossa vida. Mas Ananias não. Ananias, quando Deus fala, ele argumenta, diz: Senhor, mas ele é um perseguidor. E quando Deus diz para ele: Ananias, este é para mim um vaso escolhido. Ananias, não questione o que eu tenho na vida dele. Não questione quem ele era. Não questione o que ele fez. O que importa é o que ele vai ser. Só faça aquilo que eu estou pedindo para você fazer. Só cumpra a tua chamada e deixa que a chamada dele, eu sei como vai acontecer. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você aqui nessa noite. Se preocupe com aquilo que Deus tem para a tua vida. Ainda que Deus mande você fazer coisas que aos seus olhos são absurdas, faça o que Deus está mandando você fazer, porque existe uma promessa para a tua vida e ela vai se cumprir. Se fosse um diálogo popular aberto, a gente podia dizer assim, que Deus dizia para Ananias: ô Ananias, rapaz, olha o teu privilégio, olha o que eu estou te mandando fazer. Eu estou dizendo, Ananias, para você ir na casa de Judas e colocar as tuas mãos sobre aquele homem que era um perseguidor. E quando você colocar as suas mãos na cabecinha do carequinha, você vai dizer: em nome de Jesus, Saulo, volte a enxergar. E ele vai voltar a enxergar. E mais do que isso, ô Ananias, a partir desse momento, além de Saulo enxergar, ele vai ser um instrumento nas minhas mãos, assim como você é. A gente precisa entender o privilégio que Deus nos concedeu. Por mais simples que seja, por mais comum que seja, por mais que você ache que aquilo que você faz é pouco, por mais que você pense que a tua utilidade para o reino de Deus é insignificante, Deus, Ele tem uma chamada específica para a tua vida. Ele sabe o que é especial para você, Ele sabe o que você pode desenvolver, Ele acredita em você, e você, se estiver pronto para ouvir a voz de Deus, Ele vai fazer de você um instrumento nas mãos dEle. Então Deus pega alguém simples, alguém que é quase um anônimo na Bíblia, e dá a ele uma função extraordinária, de que através dele, o homem que foi vocacionado para ganhar o resto do mundo, por intermédio dele, esse homem comece o seu ministério. Lembra que eu falei no começo que Deus, Ele não está pensando nos grandes, mas Ele está pensando nos melhores. Por isso que Deus olha para você aqui nessa noite, irmão. Quem sabe você se olha no espelho e você se acha alguém insignificante. Quem sabe você vem para a igreja e senta lá nos últimos bancos, dizendo: eu sento aqui nos últimos bancos porque eu sei que eu não tenho utilidade nenhuma. Quem sabe você acha que aquilo que você faz é tão simples. Quem era Ananias? Era um discípulo. O que é um discípulo? É um aluno? É um neófito? É alguém que iniciou uma jornada, é alguém que está começando, é alguém que está galgando, é alguém que está labutando para ser algo maior ou melhor. E Deus, Ele fala com o discípulo. Às vezes Ele usa profetas, às vezes Ele usa sacerdotes, mas Ele também usa discípulos.
Ele usa a irmã que não se manifesta, que não canta aqui na frente, mas que não falta o círculo de oração. Ele usa o irmão que às vezes se dá oportunidade para ter uma palavra, ele gagueja todo. Mas se esse irmão for orar pelo enfermo, o enfermo é curado. Essa é a primeira lição que a gente aprende com Ananias. Não é como, não é o que, mas é como, de que forma. Não importa o tamanho, o que importa é o que se faz, com a vontade que se faz, com o desejo que se faz. É isso que importa. E a Bíblia diz que Ananias, ele levanta e vai. Ele cumpre o seu propósito. Ele faz a vontade de Deus. Ele é um discípulo, mas ele tem discernimento para entender quando Deus está falando. Por mais simples que nós sejamos, irmãos, nós precisamos ter discernimento de Deus para saber o que Ele quer de nós. Não importa se Paulo vai ser melhor do que eu, ou não importa se Paulo vai ser melhor que Ananias, não importa se o irmão vai ser melhor do que eu. O que importa é que eu vou cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. Não importa se alguém aqui se levantar e ser melhor do que eu. O que importa é que se levante alguém aqui que faça e cumpra o propósito de Deus na sua vida. Que cada um cumpra o seu propósito e saiba para que foi chamado. A segunda coisa que eu aprendo: nós estamos acostumados a buscar lugares para ter bênção e não para ser bênção. Nós procuramos lugares para ter bênção e não para ser bênção. Existe uma visão distorcida de que a gente precisa vir à igreja porque a gente quer ter uma bênção. Mas o principal intuito do Evangelho é que nós sejamos bênção. Deus não mandou Ananias lá na casa de Judas para Ananias ter uma bênção. Deus não disse: Ananias, vá até a rua chamada direita e entra na casa de Saulo, de Judas, porque lá está Saulo e você vai ter uma bênção. Mas Deus mandou Ananias até Saulo para ele ser uma bênção para Paulo. Qual é a nossa percepção, irmão? Nós estamos nos programando para ter bênção ou para ser bênção? Ou será que se Deus nos mandar para algum lugar que a gente não acha o melhor, a gente vai dizer assim: não, Deus, eu não vou porque o meu ministério não se enquadra nesse perfil. Meu ministério não se adapta, o meu ministério é diferente. Esses dias estava vendo uma reportagem em um desses canais evangélicos, e a irmã estava contando a experiência dela com a filha no campo missionário. E ela disse: eu levei a minha filha para o campo missionário para ela ter a noção de como é a obra missionária. Daí ela revela o campo missionário que ela foi para a Europa. Levou a filha para o campo missionário na Europa: Itália, França, Inglaterra, Suíça. E eu fiquei me perguntando: mas será que esse campo missionário realmente é o campo missionário? Será que quem está indo lá está preocupado realmente se aquilo é um campo de missões? E eu fiquei me perguntando: por que essa irmã abençoada não leva a filha para o Vale do Jequitinhonha,
onde as pessoas morrem na miséria, todos os dias. Por que não leva no campo missionário, no Nordeste brasileiro, aonde passa por uma seca, a maior seca da história? Por que não leva para o campo missionário, nos países onde os evangélicos, onde o evangelho não tem abertura, e quem se declara cristão é morto, é fuzilado? Campo missionário é isso, irmão. E as pessoas estão confundindo, achando que estão indo lá para ser uma bênção, mas estão indo para ter uma bênção. Nós precisamos, irmãos, ter o comprometimento com o evangelho. Nós precisamos entender que o Senhor tem uma chamada para cada um de nós, e não importa qual é a sua chamada, o que importa é que você e eu, a gente entenda que nós temos um compromisso com a palavra de Deus, e nós não estamos aqui, irmão, para ser melhor do que ninguém, para falar que o fulano é melhor do que o Beltrano, perdendo a oportunidade de dizer que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus é o mesmo, Ele não mudou. Quem muda são as pessoas que acham que a igreja é um circo. Mas eu louvo a Deus, irmão, porque a nossa igreja aqui, nós procuramos pregar a palavra de Deus como ela é, ter o comprometimento com a sua palavra. Mais importante que nós termos bênção é nós sermos bênção. Mais importante do que a gente procurar ter os benefícios do evangelho é transmitir os benefícios que o evangelho nos dá. Porque quando a gente deixa de ser bênção, a gente pode se tornar, irmão, maldição. Você lembra o que Deus disse para Abraão? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele disse para Abraão: sê tu uma bênção. Tudo que Abraão tinha que fazer é ficar na presença do Senhor, para ele ser bênção. Mas a Bíblia diz que em determinado momento da história, o Abraão ele vê que a terra está árida, está seca. Os seus servos estão com fome. Os servos do seu sobrinho estão com fome. E a Bíblia diz que ele desce para o Egito. E quando ele desce para o Egito, ele tem uma ideia brilhante de oferecer a sua esposa para Faraó, dizendo que ela era sua irmã, para ele ter benefícios no Egito. Então Deus disse para Abraão: Abraão, seja tu uma bênção. E quando ele desce para o Egito e oferece a sua esposa para Faraó, ele estava se tornando uma maldição. O próprio Faraó olha para ele depois de descobrir, diz: o que você está fazendo, rapaz? Porque a gente tem essa concepção que a gente precisa ter bênção. Mesmo que os problemas, mesmo que as situações, mesmo que as adversidades surjam. Deus não nos chamou, irmão, para ter uma vida fácil. Deus não disse que tudo ia ser as mil maravilhas. Deus não disse para Abraão: Abraão, vai por ali que eu vou abrir caminho, vou pavimentar rodovias, vou começar a surgir, fazer surgir coisa para você no meio do deserto. Não! Deus disse: vai porque eu vou ser contigo. Mas Deus não disse que alguma coisa ia mudar e ia ser diferente. O problema é que a gente acha que o evangelho que hoje é pregado é o evangelho das facilidades, e que tudo aquilo que a gente precisa ou imagina, pastor, é que vai acontecer, porque agora nós estamos no evangelho
Deus não vai deixar eu perecer. É claro que Deus não deixa você perecer, irmão. O próprio Cristo disse: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque nós precisamos, irmão, ser bênção. Eu preciso ser bênção para a tua vida. Você precisa ser bênção para a vida do seu irmão. E para fazer isso, a gente precisa cumprir a vontade de Deus. Saber que o que tem para nós, o que está reservado para nós, é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. Saber que enquanto nós estivermos na presença de Deus, a gente vai passar por tempestades, a gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por privações, mas o Senhor vai estar do nosso lado, abençoando a nossa vida, dizendo: continua sendo uma bênção, continua sendo uma bênção. Deus não levantou Moisés no Egito para ele ter bênção, mas Deus levantou ele para ser uma bênção para o povo de Israel. Deus não mandou Neemias lá em Jerusalém toda destruída para ele ter uma bênção, mas Deus mandou ele lá para ele ser uma bênção. Deus não levantou Saulo, transformou a sua vida para ele andar pelas cidades de todo o Império Romano, para ele ter bênçãos, mas para ele ser bênção. E o próprio Deus falou através do diálogo com Ananias, dizendo: ele vai ver o quanto ele vai sofrer por amor ao meu nome. Mas esse evangelho, irmão, do oba-oba, que se tem pregado por aí, e a gente tem visto por aí, eu fico pensando quantas pessoas estão esperando uma oportunidade de ser canal de Deus, de ser bênção de Deus. E eu não estou falando no quesito de ministério, não, eu estou falando em qualquer contexto da vida. A gente tem a oportunidade de ser bênção para alguém. Agora mesmo eu estava passando a minha camisa para vir para o culto, de repente bate uma senhora lá, com 4 filhinhos pequenos, uma carreirinha, irmão. E olha que eu sei o que é ter carreirinha de filho, só que a carreirinha dela era menor que a minha ainda. Tinha um no colo, o outro no carrinho, a outra correndo lá pela rua, e a outra correndo atrás daquele que estava correndo na rua. E ela batendo na minha casa com o neném no colo, gritando, chorando. Pedindo um prato de comida para dar para os filhos. Irmão, aquilo já estragou, Eu fico pensando como que uma mãe, num domingo à noite, consegue forças para sair de casa com 4 crianças pequenas, bater na porta da casa dos outros, pedindo um prato de comida, para a pessoa chegar nesse ponto. É porque a situação é grave. Eu olho para aquilo, irmão, eu cheguei em casa, eu tive que dizer: o que foi? Eu já fui para o banheiro chorar, irmão. Eu fui lá no meu armário, catei o que tinha, eu disse: o que eu posso fazer, Jesus, é isso? Melhor do que eu ter a casa que Deus me deu, os recursos que Ele me deu, muito sofrido, é difícil, eu sei o que eu passo para ter, mas existem pessoas que estão ali, irmão, que pedindo um prato de comida, e as criancinhas tudo chorando em volta, irmão. Peguei uma sacolinha, vi que tinha criança, coloquei bolacha, coloquei leite, irmão, porque a gente passa perrengue, a gente luta para conquistar alguma coisa, mas a gente sabe o quanto é difícil.
Eu faço de tudo por esses meus filhos, irmãos. Eu faço as tripas, os corações por eles. Quando eu olho o negócio daquele ali, eu digo, falei, se é o meu filho pedindo uma bolacha, peguei, coloquei bolacha, coloquei leite, coloquei o que eu tinha, e disse, olha aqui, senhora, tá, dá comida para os teus filhos, que Deus te abençoe, encontre o teu caminho, tem uma vida melhor para você. O máximo que eu posso fazer, irmão, é procurar ser bênção para alguém que está necessitado. E quantas pessoas têm virado as costas para todos os problemas que nós vivemos, brigando por coisas fúteis, brigando por poder, picuinhas, enquanto as pessoas clamam, e a gente não precisa ir fazer missão em lugares distantes, porque se você entra aqui em algumas vielas aqui da nossa cidade, você vai ver os problemas que tem. Mas a gente sempre quer achar uma desculpa, eu não posso. Eu não posso ser bênção, mas eu quero ter bênção. Diante das imposições da vida e das escolhas que eu posso fazer, se for para escolher entre ficar no deserto e ir para as campinas do Jordão, que são todas bem regadas, obviamente eu vou para as campinas do Jordão. Porque aparentemente ali é o lugar da bênção. Mas evangelho não é isso, irmão. Talvez o Ananias é Senhor, mas esse camarada ele vai me matar se eu for lá. Senhor, mas ele é um perseguidor, ele respira ameaça contra os cristãos. Ele vai destruir a minha vida. Mas Ananias, ele sabia que ele não foi chamado para ter, mas ele foi chamado para ser bênção. Esse é o segredo, pastor. Eu ia chegar lá. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós somos bênção, isso torna uma reação em cadeia. Porque olha que coisa linda, irmão. O Ananias vai até Saulo, impõe as mãos sobre Saulo, cai um negócio dos olhos de Saulo como se fossem escamas, ele torna a ver, depois logo em seguida ele é batizado, e logo em seguida ele já se reúne com os irmãos em um culto. E a partir dali diz a Bíblia, irmãos, que Saulo, então ele vai para a sinagoga, sem as cartas para a perseguição dos cristãos. Mas a Bíblia diz que ele vai para pregar o Evangelho, ele vai para falar o que Jesus havia feito na sua vida, ele vai para falar da transformação, do encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco. E a partir dali a Bíblia diz que ele começou a ser perseguido, e ele teve que depois de uns dias fugir pulando um muro, porque as pessoas procuravam persegui-lo. Irmão, a perseguição sobre Saulo foi instantânea. Mas Paulo disse, eu vou fugir, porque eu não estou aqui para ter bênção, eu estou aqui para ser bênção, eu vou cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. E quando a gente entende que a gente foi chamado para ser bênção, se cumpre o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 28, aonde diz que as bênçãos lhe perseguirão. Não é que as bênçãos seguem, as bênçãos elas perseguem.
Não tem para onde você fugir. Não tem para onde você ir que a bênção não vai atrás de você. É como diz o hino, né? Eu não vou correr atrás de bênção porque sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que ali abençoado serás. Se você e eu tivermos consciência da nossa chamada, se nós tivermos a noção do que Deus tem para nós, independente do que seja o que Deus tem preparado para você ou para mim, se a gente tiver essa percepção, irmão, Deus vai abençoar a minha e a tua vida. Você vai ser canal de Deus. Eu fico imaginando, irmão, com o passar do tempo, apesar que a história não me diz, eu fico só no campo da hipótese. Como Ananias era um camarada conhecido em Damasco, e de repente Paulo sobe, estoura como uma bomba atômica, pulverizando o evangelho em todo o Império Romano. Eu fico imaginando as pessoas dizendo para Ananias: privilégio, hein, Ananias? Rapaz, esse camarada que hoje está fazendo com que o evangelho tenha essa abrangência, passou pelas tuas mãos, hein? Hein, Ananias? Foi você que orou por ele. Foi através das tuas mãos que ele recuperou a visão. Foi através da tua obediência ao chamamento de Deus que esse homem se levantou, foi batizado e começou a pregar o evangelho. Ananias, foi através da tua vida. Quem sabe, irmão, a tua história é bem simplesinha assim, ó. Bem simplesinha. Mas aquilo que você faz vai ter uma repercussão extraordinária através de outros. Quem sabe você está aqui nessa noite e nem sabe que um grande homem de Deus está em algum lugar desse país por causa da tua oração. Quem sabe você está aqui nessa noite tão simplesinho que você se acha, mas uma grande obra está acontecendo em algum lugar através de um gesto seu. E você não tem nem dimensão do que Deus está fazendo, e tudo começou por você. Irmão, eu sou pregador, que gosto de pregar e que já tive umas oportunidades, já conheci alguns lugares. Mas tudo começou, irmão, na casa de uma irmã, na sala da casa de uma irmã, lá no Carvoeiro, na sala da casa da irmã Frida, esposa do falecido irmão Nivanor. Eu recebi a minha primeira oportunidade. E sabe o que eu preguei, irmão? Eu preguei sobre a travessia do Mar Vermelho. Me lembro como se fosse hoje, na sala da casa da irmã Frida, que devia ter umas 1.505 pessoas. Mas eu pulava e dava glória a Deus, e eu preguei tanto, irmão, que os irmãos que estavam ali, e irmão pensa que lá estava o meu pai e a minha mãe, né? Imagina. Então eles são os que pulavam mais. E eu achei que eu estava pregando tanto, eu tinha pregado 5 minutos. Mas se eu não tivesse tido aquela oportunidadezinha lá, e ter pregado várias sexta-feiras lá, hoje, pela misericórdia de Deus, irmãos, continuamente eu recebo mensagens no meu celular,
pastor, lembra quando o senhor esteve aqui, em tal lugar? Deus lhe usou para falar isso para mim, pastor. Lembra, pastor, aquela mensagem que o senhor pregou? Esses tempos, irmão, já faz uma coisa de uns 10 anos mais ou menos. Eu preguei num culto lá na Penha, em Santa Catarina. Eu nem lembro o que eu preguei, irmão. E esses dias um rapaz manda uma mensagem para mim: paz do Senhor, pastor. Eu falei: paz do Senhor, irmão. Ele disse: eu sou o irmão fulano de tal, lembra de mim? Eu falei: não. Ele disse: eu ouvi o senhor pregando lá na Penha, em Santa Catarina, tal mensagem. E eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Meu casamento estava indo para o buraco. Estava desempregado. Estava desgostoso da vida. Eu entrei lá naquela igreja aquele dia. E o Senhor disse uma palavra. O Senhor disse que a minha história ia mudar. Que o meu casamento ia mudar. Que a minha vida financeira ia mudar. E eu tomei posse daquilo, pastor. Eu falei: amém, irmão. Glória a Deus. E ele disse para mim: pastor, hoje eu moro aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Pastor, depois daquele dia o meu casamento mudou. A minha família foi restaurada. Eu vim para cá e abri uma empresa. Eu sou muito bem sucedido, pastor. Mas tudo isso por causa daquela palavra que o Senhor me deu aquele dia, lá naquele lugar. Só que isso tudo, irmão, começou lá no Carvoeiro, na casa da irmã Frida. Uma vida foi transformada lá em Campo Grande. Porque tudo, irmão, é uma reação em cadeia. Talvez uma oferta que você lance para uma obra missionária, talvez você não tenha nem noção do que está acontecendo. Talvez um hino que você cante na igreja, você não tenha nem noção do que esteja acontecendo na vida do irmão. Mas tudo que nós precisamos, irmão, é acreditar no nosso propósito, no que Deus estabeleceu para a nossa vida. É dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou à tua disposição. Paulo só vai ser Paulo, o Paulo só se tornou Paulo, porque Ananias acreditou na voz de Deus. Eu não sei qual é a dimensão do ministério que Deus tem para a tua vida, irmão. Eu só sei de uma coisa: através de você, almas podem ser alcançadas em qualquer parte desse mundo. Pessoas podem ser contagiadas pelo Evangelho em qualquer parte desse mundo. Não diminua e não menospreze aquilo que Deus tem de propósito para a sua vida, meu irmão. Não pense que a obra que Deus tem na tua vida é pequena. Não pense que o que Deus preparou para você é insignificante. Apenas cumpra o ministério que Deus designou para a tua vida, ainda que confronte as tuas ideias, ainda que confronte a tua realidade, ainda que desafie a tua fé, ainda que você ache impossível e até mesmo absurdo. Deus, Ele está no controle. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele quer realizar. Ele sabe o que Ele quer fazer. Ele sabe aonde Ele quer chegar. Seja um instrumento de Deus, irmão, e deixa Deus te usar da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. Se for, irmão, para você cantar, cante. Se for para você limpar o banheiro da igreja, limpe. Se for para você cuidar da cantina da igreja, cuide. Se for para você entrar nos lugares aonde ninguém quer entrar, entre. Mas saiba que Deus está contigo, que Deus está cuidando de você, que Deus está aprovando o teu ministério. A gente precisa, irmão, é fazer que nem Ananias.
eu me levanto e vou. Vou ter que enfrentar Saulo. Eu vou enfrentar Saulo, mas eu vou enfrentar Saulo porque eu sei que Deus está comigo. É Deus que está mandando. E eu vou chegar lá a ele, não vou tratar ele com indiferença. Eu vou dar paz do Senhor para ele. E eu vou dizer: irmão Saulo, Deus me mandou aqui para mudar a tua vida. Com autoridade, acreditando naquilo que Deus determinou para você, irmão. Acreditando na tua chamada, acreditando no teu ministério. Que é isso que Ele espera de nós, irmãos. Que nós façamos aquilo que nos está proposto a fazer, independente da dimensão. Se vai ser uma grande história, ou se vai ser apenas algumas frases, ou pequenos parágrafos. O importante é que você esteja na direção de Deus, que você seja canal de Deus, que você seja a boca de Deus. É isso que Deus espera de você. Deus não está esperando ninguém que tenha um ministério astronômico. Não, Deus não está esperando ninguém que tenha uma notoriedade em todos os 4 cantos dessa terra. Deus está esperando pessoas simples, discípulos, pessoas que queiram, pessoas que tenham sede, pessoas que acreditem. É isso que Deus espera de mim e de você. Fique de pé, por favor. Que o nosso coração, irmão, ele esteja preparado para ser instrumento de Deus. Paulo, diz o texto, que ele era escolhido de Deus. Este é para mim um vaso escolhido para cruzar fronteiras, para chegar diante dos príncipes, dos filhos de Israel, dos povos, das nações. Essa é a dimensão do evangelho de Saulo. A dimensão do evangelho do ministério de Ananias era ir até Saulo, impor as mãos sobre ele e dizer: irmão Saulo, Deus tem algo na tua vida. A maior preocupação que nós temos, eu tenho certeza que qualquer pessoa que ama o ministério, a maior preocupação que nós temos é saber aonde Deus vai nos levar. Mas antes de saber aonde Deus vai nos levar, nós precisamos entender o que Deus quer fazer para nos levar. E muitas vezes Deus vai te colocar diante de muitos desafios, vai te confrontar. E às vezes você pode dizer: mas Senhor, eu fazer isso não está no meu alcance. Mas quando a gente entende que Deus está indo na frente, e Deus está dando a confirmação, dizendo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. A gente só tem que fazer o que Deus quer que a gente faça, irmão. Nada além. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar, irmão, convidar você a se colocar na brecha da tua chamada, do teu ministério, da tua vocação. É por isso que Paulo, ele lembra os Coríntios na sua primeira carta, lá no capítulo 1, versículo 26, se não me falha a memória, ele diz: irmãos, reparai na vossa vocação. É do teu jeito, é desse jeitinho que você é, falando para uns, falando para outros, mas é Deus que te conhece.
e sabe o que Ele quer fazer na tua vida. Eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar nessa noite, se você sente da parte de Deus, e vir aqui à frente, vir aqui em favor do teu chamado, irmão, da tua vocação, se colocar diante de Deus, Deus, olha, eu estou, Senhor. Talvez, Senhor, eu não seja tudo aquilo que eu penso que eu vou ser, mas eu sei que eu vou ser aquilo que o Senhor quer que eu seja.